Alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é aula de história, né? Uma aula diferente, gravada. Vocês estão habituados com a gravando matemática e língua portuguesa. Hoje é história, tá? Então eu peço para que vocês abrem o livro na página 27. Nós vamos do LIP, né? Por enquanto. Primeiro nós faremos o LIP da 27 até a 30, a explicação. Depois, já ficam com um caderno de atividades por perto, que nós faremos a leitura e a explicação das 78 a 80, do caderno de atividades. Agora é o livro, o LIP, tá? Então, a Pro vai ler. Presta atenção, porque para poder acompanhar. Então, a Pro vai começar a leitura. O lazer e a preservação dos espaços naturais. As tradições nas festas das comunidades rurais. As festas comunitárias fazem parte da tradição cultural e cada lugar tem características próprias de acordo com os moradores da comunidade. Normalmente, as celebrações ocorrem em datas específicas do ano. Por exemplo, a comunidade quilombola de São Pedro, situada no Espírito Santo, realiza uma festa em homenagem a São Pedro todo final de semana próximo ao dia 29 de junho. Há mais de 80 anos, os moradores se reúnem para a festa, onde há música, dança, missa e quermesse. É muito animado esse mês de junho, gente, tá? Para quem é da religião católica, né, a comemoração dos santos, tem muita comemoração. Aí você fala, ai, Pro, mas eu não sou. Isso faz parte da nossa cultura, então por isso que a gente precisa falar do nosso folclore também, tá bom? Então por isso que nós comentamos a respeito, né? Então não tem nada a ver aqui com religião, é aula de história. A comunidade quilombola de São Pedro vive da agricultura familiar. Eles cultuam a agricultura familiar, é aquela que cultiva para o sustento da família e às vezes pouca coisa, um pouquinho de cada para vender, né? Cultivam palmito, pupunha e banana para vender, além de feijão, batatas, arroz e milho para consumo próprio. Então, estão vendo? É assim, quando é familiar a agricultura, ela planta um pouquinho de cada, né? Geralmente. Outros olhares. Na festa em homenagem a São Pedro, os quilombolas da comunidade se divertem com uma dança conhecida como mão esquerda, que é semelhante às danças realizadas em festas juninas. Escreva o nome de uma dança comum no município onde você vive. Então, você vai colocar aqui, uma dança comum aqui em São Paulo. Pergunte a um adulto responsável por você uma das formas de lazer no espaço rural do município onde moram, tá? Então, pesquisa, né, gente, para poder responder aí. Quais são as festas populares em seu município? Cite 3 delas. Nós temos muitas festas populares, então eu quero que cite 3 delas, tá bom? Destaque as imagens do jogo do material de apoio e siga as orientações. Reúna-se a um colega, vai ser algum familiar, e embaralhem um conjunto de imagens, tá? Embaralhar. Separem uma das imagens para cada um de vocês e dividam igualmente as demais. O aluno mais novo da dupla deve começar a partida. Em casa fica a pessoa mais nova. Vocês devem se revezar
para encontrar as imagens que tenham correspondência entre o local e a atividade de lazer representada. Quem não tiver a imagem, passa a vez. Então, vai o seguinte: vence quem primeiro conseguir descartar todas as imagens, tá bom? Então, leia novamente as instruções e brinque aí em casa. Vamos adiante. A importância da preservação dos espaços naturais. Para que todos desfrutem das paisagens naturais e convivam em harmonia com os seres que habitam esses espaços, é preciso haver conscientização ambiental. Os ambientes naturais precisam de cuidados. Alguns locais são considerados áreas de preservação, para impedir que a paisagem e os seres vivos do local sejam prejudicados por ações humanas, né? Então, precisa de uma preservação do ambiente. Organizados na forma de parques nacionais ou reservas naturais, essas áreas de preservação são consideradas patrimônios naturais do Brasil, ou até mesmo da humanidade. Devemos todos ajudar a proteger os ambientes naturais, pois diversos seres vivos dependem desses espaços, incluindo os seres humanos. Veja com essa pandemia como a natureza, apesar de tudo que nós estamos passando, os bichinhos, o verde, a água, tudo está melhor nesse aspecto da natureza, né? Por quê? Porque o homem, quando ele está livre, nem todo homem, nem todo ser humano, homem, quando a Pro fala, é homem e mulher, é o ser humano, nem todos respeitam a natureza, né? Então, olha a foto. Na foto foi registrada uma espécie de tartaruga nadando no mar, que é o espaço natural e de vida desse ser e de tantos outros. Por isso, é um dever manter os mares limpos sem poluição. Quantas tartarugas, né, gente, não morrem porque engolem saquinhos de lixo? E elas morrem sufocadas, né? Porque aquilo ali acaba matando elas. Vamos ver agora. Conectando com. Neste capítulo, estudamos diferentes atividades de lazer e cultura que podem ser realizadas nas cidades e nas áreas rurais. Como vimos, cada município tem características próprias que os diferenciam uns dos outros. Por exemplo, se um município está localizado no litoral, possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. No Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos, né? Vários tipos de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção, quer dizer, de acabar, de não existir mais. Preservar esses locais significa também preservar a vida desses seres. Então, olha aqui, né? Vamos ver um pouquinho de cada um. O gato maracajá habita as regiões das florestas tropicais e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. Quer dizer, não é legalizada, não poderia, mas acontece. O tatu-bola é outro animal que já foi até símbolo de Copa do Mundo, né? Aqui do Brasil. O tatu-bola é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e caça,
que também é feita ilegalmente. Olha que judiação, tão lindinho que ele é. E no município onde você mora, que atividades de lazer ocorrem nas áreas rurais, os ambientes naturais dessas áreas estão preservados? Isso tudo você vai pesquisar. Converse com o professor e os colegas sobre esses assuntos e registre a conclusão em seu caderno. Nós vamos conversar na próxima aula que nós podemos bater papo a respeito disso, né? Na nossa videochamada, podemos falar um pouquinho dessa pesquisa. Você sabia? Você sabia que o Tatu Bola foi escolhido para ser mascote da Copa do Mundo do Brasil em 2014? É mascote que ele foi. A mascote recebeu o nome de Fuleco, tá? Então, olha lá, ele, uma gracinha. Na época, para eu dava aula, nós professoras imprimimos vários deles para a criançada pintar. Foi muito interessante, bem legal. Então, deixa eu ver se vai mais uma página. Vamos mais essa, lápis na mão. Leia as afirmativas e marque com um X as corretas. Vocês farão, tá? Um município pode ser formado apenas por áreas rurais. Você já sabe, né? Na atualidade, ainda são utilizadas técnicas agrícolas tradicionais, que foram ensinadas durante muitas gerações. Algumas atividades são mais comuns nas cidades e outras no campo. Não existem diferenças entre as atividades praticadas no campo e as atividades praticadas na cidade. Eu acredito que ninguém vai errar essa. Está muito fácil depois de tudo que já aprendemos. 2. Reúna-se com alguém de casa e elabore um cartaz divulgando algum local de lazer e cultura do município. Não precisam fazer, tá? Pode até pensar, mas não há necessidade, não vai pedir. Alguns animais representados nas cédulas de real estão em risco de extinção. Você sabe identificar quais são esses animais? Então, você vai pôr aqui, ó. Tem um em cada cédula. Então, veja que animal é esse, escreva aqui. Esse aqui, você escreve aqui. Esse aqui, você escreve aqui, tá super fácil. E esse aqui, você escreve aqui, tá bom? Agora, 4. Pesquise informações sobre uma área de conservação ambiental no Brasil e identifique o nome do lugar e sua localização, tá bom? Então, gente, eu vou pedir aqui para você colocar aqui mesmo o nome do lugar e a localização, tá? Hoje nós vamos terminar aqui, nós vamos só até a página 30. E aí, aqui o LIP, né? Porque agora nós vamos para o caderno de atividades complementar essa aula. Então, aqui termina o LIP. Agora, nós iremos. Já vão pegando o caderno enquanto a Pro vai fazendo aqui as mudanças. Nós estamos em história, vamos por livros. Agora é caderno de atividades. Deixa eu propor aqui. Caderno de atividades, aqui. Do aluno, porque hoje não é dia de correção. Deixa eu ver a página. 78 a 80. O que eu fiz aqui? Está errado. Deixa eu ver, volume 2, caderno de atividades de história, porque está dando que não tem. Eu tinha colocado.
Vamos ver. História. Vamos por aqui. Caderno de atividades do aluno. Volume 2. Por que ele não está indo? O que deu aqui de errado? Deixa eu cortar aqui.